O Roberto, eu vejo ele como igual. Ele é o igual a mim. Eu vejo, não nos vemos diferentes. E para mim ele é um negro. Ele é uma pessoa assim, com um poder de comunicação muito grande e, ao mesmo tempo, uma densidade, uma profundidade muito grande. Ele tem sempre um ângulo bem popular, uma informação popular, às vezes relativa à comida, relativa a uma prática de trabalho qualquer, que introduz os ouvintes no tema. Ele é um tipo de historiador que não é um acadêmico que escreve para dentro da academia, entende? Ele é, ao mesmo tempo, uma pessoa que dialoga com o homem comum. A obra do Dr. Alberto sempre foi uma inspiração para todo mundo que queira entender o Brasil e, sobretudo, que queira entender a África que nós carregamos em nós. Os livros dele são praticamente obrigatórios assim, para quem se interessa por África. Você pode saber o que é ser brasileiro? Tem que conhecer Barney O'Brien, pelo trabalho que ele fez, tem que conhecer Darcy Ribeiro e tem que conhecer Roberto Costa Silva. A África não abandona nunca os seus filhos, né? E eu considero o professor Roberto Costa Silva filho da África também, está cumprindo, não sei se filho biológico, descendente biológico ou não, mas cumprindo uma determinação. É uma alegria falar sobre Roberto Costa Silva. É um homem comum, singular. Eu diria que é um mestre. É um mestre da cultura, do pensamento e um mestre da vida. Porque é um ser absolutamente agradável, bonito como foi sempre, né? Eu sou Alberto da Costa Silva. Alberto Vasconcelos da Costa Silva. Nascido em São Paulo em 1931, mas que se considera piauiense. Porque no Piauí estão algumas das minhas mais profundas raízes. Fui gerado no Rio Grande do Sul. Nasci em São Paulo. Com 2 anos de idade vim para o Rio. Com 4 ou 5 anos fui para Fortaleza, no Ceará, onde fiquei até 1943, ou seja, até meus 12 anos, quando eu vim para o Rio de Janeiro. Morei alguns anos no Rio de Janeiro, fiquei doente dos pulmões, fui para Campos do Jordão, onde passei quase 3 anos, voltei ao Rio, fiz concurso para carreira diplomática. Fui viver em Lisboa, depois em Caracas, depois voltei para Brasília, depois fui para os Estados Unidos, para Washington, voltei para Brasília outra vez, fui para a Espanha, depois para a Itália, depois para a Nigéria, depois para Portugal, depois para a Colômbia, depois para o Paraguai e finalmente ancorei aqui no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Daqui espero ir para o túmulo da academia. Antigamente no Rio, no Itamaraty, havia, além dos exames de admissão, os exames corriqueiros de admissão, que eram, por sinal, muito difíceis, havia também uma entrevista, em que a pessoa era entrevistada por diplomata, para saber por que queria ser diplomata. Quando eu fui ser examinado, um dos diplomatas que me examinou fez a seguinte pergunta: por que é que o senhor quer ser diplomata? Eu respondi: eu quero ser diplomata por vingança. E foi aquela perplexidade, todo mundo parado na sala, para tirar uma desforra do Barão do Rio Branco. E contei a história. Mas eu fui ser diplomata porque meu pai queria ser diplomata. Na época dele, o Barão do Rio Branco escolhia os candidatos no almoço.
Ele chamava o candidato para almoçar e aí examinava o candidato, o comportamento dele durante o almoço. Terminado o almoço, o barão disse para o meu pai: Da Costa, você é um homem muito inteligente, um rapaz muito inteligente, preparado, conhece línguas, tem tudo para ser um bom diplomata, mas você é muito feio. Você parece um macaco. Se você for diplomata, a tese de que nós somos um país de macaquetos vai parecer que é verdade. Então eu queria tirar minha desforra do Barão do Rio Branco. Como eu era menos feio que meu pai, e nessa altura já não se julgava ninguém pela aparência física, a aparência era essencial. Por quê? Porque o Brasil queria passar uma imagem de país sadio, com uma população bonita. Queria passar uma imagem de país europeu, se possível, do norte da Europa. Então era digamos assim, era um pecado da época. Tive 3 filhos, 2 deles são diplomatas, mas que nós continuamos a nos vingar do Barão do Rio Branco. Um é embaixador na Finlândia, e o outro é ministro conselheiro no Canadá. E a minha filha é casada com o embaixador do Brasil na Nigéria. Eu sou Elza Maria, a filha mais velha de Alberto Costa Silva. E, bom, que é uma responsabilidade tanto, né? Você ser a filha mais velha de um homem como meu pai é uma missão quase impossível. O barão disse para o meu pai: Da Costa, você é muito feio. Você parece um macaco. Eu sempre olhei para as fotos do meu avô e nunca achei meu avô um homem particularmente feio, né? Eu não sei o que meu avô fez, porque essa história é contada, mas ninguém diz se o meu avô respondeu alguma coisa, como é que ele reagiu, né? Então eu resolvi agora reagir por ele. Eu reajo por ele. Eu carrego o nome do meu avô. Eu me chamo Antônio Francisco da Costa Silva Neto. Eu carrego com muito orgulho. Espero ser mais bonito que ele, mas não tenho certeza. E acho que, graças a Deus, o ingresso no Rio Branco não é mais feito por critérios de beleza, porque senão eu estava ferrado. Pelo menos tem vários colegas que também estariam. E, na verdade, meu pai diz que ele foi a vingança do Barão, né? Ou seja, que meu avô, o Barão, não admitiu, mas ele admitiu. Nós já estamos em 3 vinganças, né? Tem meu pai, depois tem eu, que é uma vingança com um grau adicional, né, de prazer, né, porque não é só o filho de Antônio Francisco da Costa Silva, é o neto de Antônio Francisco da Costa Silva que leva o nome de Antônio Francisco da Costa Silva. E ainda tem um outro, né, neto, que é o Pedro Miguel da Costa Silva. Eu sou o Pedro Miguel, sou o filho mais novo de Alberto e de Vera. Eu nasci 6 anos depois do meu irmão do meio, Toninho, e com todos os privilégios do caçula. Da Costa, você é um homem muito inteligente, um rapaz muito inteligente, preparado, mas você é muito feio. Se você for diplomata, a tese de que nós somos um país de macaquetos vai parecer que é verdade. Olha, a vingança é bem mais complicada do que essa, porque mal podia saber o Barão que muito mais do que só nós, os filhos, e ele, meu pai, na verdade você tem toda uma máfia da família Costa e Silva, da família Fontenelle. As pessoas brincam, né? Quem que não é seu parente de Itamaraty? Veja bem que o Barão do Rio Branco saiu perdendo. O Barão tinha certa razão. Meu pai era muito feio. Agora era muito feio, mas tinha uma circunstância muito curiosa. Era um grande charme. E tinha uma grande cotação entre as mulheres. Eu conheci 2 ou 3 senhoras que diziam que Da Costa era um rapaz fulgurante. A morte de meu pai foi
trauma para mim, do qual eu acho que eu não me erguei até hoje. Porque meu pai era a minha infância. Meu pai, a tua essência superou o tempo e a sorte. Deixaste atrás de ti alguém que ficou a morrer. Meu pai era as recordações mais vivas que eu tinha do começo de minha existência. Vou pedir a meu pai que me esqueça, menino. A morte dele desarticulou todo o meu mundo. Porque ele era um homem doente, ele perdeu o uso pleno da razão quando eu tinha 45, 46 anos, mas me fez uma companhia porque ele era doente, ele tinha todo o tempo do mundo para me dedicar a mim. E ele realmente me queria bem, me queria um enorme bem, e eu a ele. E ele me ensinou muita coisa e eu aprendi muito com ele. Aprendi a ler poesia com ele, até a sentir a força, o vigor e a música das palavras com ele. Eu tenho a impressão que foi um corte vital na minha vida. Se você perguntasse uma soma, eu diria que fui feliz. Fui um homem feliz. Porque se eu sofri quando menino, a ausência, por assim dizer, do meu pai pela doença, tive também pela doença, pela mesma doença, a companhia dele, permanente e afetuosa. A minha mãe era uma mulher formidável, com grande sentido público, grande sentido de cumprimento de dever, agora exigia muito. Porque minha mãe queria que eu fosse um grande homem. Não sei se deu certo, mas ela sabia das coisas. Ela introduziu na minha vida o realismo. Meu pai era o sonho, minha mãe era a vida real. A minha avó e a minha mãe eram pessoas muito curiosas. De uma família em que as mulheres tinham grande força. As mulheres da minha família não eram brincadeira. Eu tive uma tia, uma avó, que mandou matar o marido. O marido a estava traindo, ela simplesmente mandou matá-lo para ele deixar de ser semeado. No norte do Brasil, era muito comum que os homens que tinham alguma posse tivessem mais de uma casa, mais de uma mulher. Meu avô tinha 3. A minha avó, essa que nunca tirou o luto por ele, e mais 2. Uma em Manaus e outra em Rio Branco. Eu sou um indivíduo que fui mimado desde que nasci. Minha mãe, minha avó, minha tia, minhas 2 babás, minhas irmãs, minha mulher, minha nora, minhas noras, todas me mimam. Eu sou o que se chama um homem estragado pelas mulheres. Eu ia montado do carneiro. Eu tinha um carneiro de sela. Montava-se a pelo. Eu ia no carneiro para a escola. E quando eu era um príncipe e andava entre os rebanhos, e só havia a pressa do bonde da guitarra, eu ia para a escola montado num carneiro e o pássaro do sonho pousado no meu ombro. E passavam por mim a conduzir os jumentos, aguadeiros descalços, franzinos, remelentos, e a dor que deles tinha, ensolarada no corpo, eu a via queimar-se no fogão na cozinha. Nas guelras dos pescados, na rouquidão espessa do grito das galinhas. No retesar da corda que prendia os cabritos, os asnos e os soins. Mas não a imaginava nessa adulta tristeza e que me vestia de amor como se não bastasse e que a ave no meu ombro me bicasse a orelha. Minha infância, como todas as infâncias, tem travo e doçura. Mas eu acho que predomina a doçura. A minha curiosidade inicial pela África e interesse pelo continente nasceu quando eu tinha uns 16 anos, quando no colégio em que eu estudava
um professor sugeriu que eu lesse um livro que ainda estava fazendo furor no Brasil, que era Casagrande Senzala. Quando eu li Gilberto Freire, ele trouxe para a minha visão do Brasil e do negro no Brasil um enfoque inteiramente novo. A impressão que se tinha é que o negro era um problema, porque estávamos impregnados nas teorias racistas da segunda metade do século XIX e também das teorias que qualificavam a mestiçagem como uma degenerescência. O Gilberto altera tudo isso, altera esse quadro. Primeiro ele mostra que o negro não era um problema, que o negro éramos nós. Nós éramos o negro. Nós éramos não apenas um transplante da Europa para as Américas, mas também um transplante da África para o continente americano. Porque o que eu pensei foi o seguinte: se o Brasil tem tudo isso de África, é impossível conhecer o Brasil sem conhecer a África. Eu comecei a procurar tudo que dos alfarrabistas, nos sebos, encontrava sobre a África. Era pouco que eu encontrava, mas alguma coisa eu encontrava. E essa alguma coisa alimentava não apenas a curiosidade, mas agora o interesse que eu tinha pelo continente africano. Então eu devo esse primeiro interesse pela África, sem dúvida nenhuma, primordialmente a Gilberto Freire. Eu acho que Casagrande Senzala é um grande livro, acima de tudo uma referência. Eu acho que é outro livro desses livros que chegaram para ficar para toda a vida, independentemente da visão senhorial do Gilberto Freire. Ele era um filho da Casagrande, pô. Ele não poderia ter escrito de outra forma, a visão dele era aquela. Assim como Dom Quixote também, do Cervantes. Eu acho que Casagrande Senzala está nesse patamar, mesmo sendo um livro que se alinha entre os livros de uma grande biblioteca etnográfica brasileira, né? Gilberto Freire, que tem sido muito criticado, mas se ele não tivesse escrito Casagrande Senzala, Sobrados e Mucambo, Nordeste, Ordem e Progresso, alguém teria de ter escrito, porque são livros absolutamente necessários à compreensão do Brasil e, mais do que isso, ao debate sobre o Brasil. Se você concordando ou não concordando com ele, você tem de ler esse livro. O Alberto tem uma leitura muito bonita do Gilberto Freire, que o Gilberto Freire faz com Casagrande Senzala à época, também de um pioneirismo inegável, né? Era uma época dos determinismos raciais e o Gilberto Freire vai mostrar primeiro que a nossa grande questão era a cultura, não era a raça, que não havia nenhum determinismo e, sobretudo, num momento em que a questão negra era muito silenciada, o doutor Alberto o doutor Alberto também, mas o Gilberto Freire traz a questão negra como uma questão fundamental, essencial, uma estaca, né, na nossa cultura. O que o Alberto faz, de alguma maneira, é não tirar a política da discussão, né? Então ele politiza a relação com a África, mas eu penso que Alberto dá um passo além. Ele e Vera eram inseparáveis, né? Um amor tão bonito, e ele sempre um amor declarado, né? Que ele dava provas contínuas, provas mútuas, né? Na relva iluminada pelos pássaros, reclina-se o teu corpo, separada dos dois lados da noite, quando o sol recolhe ou desenrola suas velas. Mamãe tinha um apelido de Verão Vermelho, porque ela realmente era uma mulher de uma intensidade total. Se você quiser, ela tinha um pouco de diva, ela tinha um pouco daquela pessoa que entra na sala, ilumina a sala, que é o centro das atenções. Ao mesmo tempo, ela era uma pessoa muito simples, uma pessoa muito generosa, muito amiga, muito companheira. A mamãe realmente era aquele tipo de mulher que chegava e não tinha como você não ver. A minha mãe, na minha infância e juventude,
era a fonte da alegria e da animação. Você tem que entender meu pai também como uma unidade com a minha mãe. Vocês sabem, ele certamente deve ter falado sobre isso. Muito apaixonado, uma relação muito forte. Esse é o casal primordial. É Adão e Eva. É conhecido Dona Verinha muito, um casal inacreditável. Dona Verinha era além dos dotes artísticos dela, ela era uma grande tradutora. Traduziu para o Brasil vários livros de escritores africanos, em particular livros do escritor nigeriano Chinua Achebe, que, a meu ver, são primorosos. Uma elegância e com uma profundidade inacreditável. Ela era uma estudiosa da língua. Quem quiser entender o impacto da chegada do colonizador no cotidiano de uma vila, de uma localidade, Ibo, no caso, de como que aquilo se mistura com o que já existia e como que aquilo despedaça o que já existia. É muito bom o livro. E eles formavam um casal muito bonito de se ver, né? E ela era uma mulher muito forte e sempre teve uma presença muito marcante na vida dele. Tanto que a perda dela foi um desastre na vida dele e dos amigos que queriam muito bem os dois. Quando ela partiu, foi muito duro. Ele chorou, eu nunca vi meu pai chorando na vida. Até hoje, quando me lembro disso, eu fico com vontade de chorar. Chorou muito, começou a soluçar, gritar. Dizia assim, eu não vou conseguir viver sem ela. E eu dizia, papai, como assim você não vai conseguir viver com ela? Você acha que os teus filhos, nós três, estamos prontos para ficar sem ela e sem você ao mesmo tempo? Aí ele deu aquela parada, disse não. Eu disse, nós não estamos prontos, né? Ele disse não. Aí eu falei, então pronto, papai, você não pode ir, você tem que ficar. E pronto. E ele, né, fez um esforço grande, mas ele sente muita falta dela. Quem sou eu para dizer, né? Mas assim, do que eu acompanhava, mais do que só aquela caricatura da companheira, ela ajudou a fazer essa trajetória tão virtuosa, né? Ele era apaixonado por ela e sempre, a vida toda, ela já mais velha, ele também, ele ainda levantava aqui o cabelo dela, cheirava, quer dizer que ela tinha um cheirinho maravilhoso na nuca, dizia minha brusinha, chamava ela de blusa, coisa mais bonitinha. Vais deitada, como um barco na praia, alheia ao tempo a se bordar no bastidor da tarde. Como é que você pode fazer história do Brasil sem saber a história da África? E comecei a ler tudo que diz respeito à África que eu encontrava, que era pouquíssimo. Era como se o negro descesse sem história, sem pensamento, sem crenças, sem costumes, sem tradições, como se ele nascesse do navio negro. Então eu comecei a me interessar nele e causava muito espanto. As pessoas diziam, por que você não vai estudar os gregos? São importantes. Vai ficar estudando africanos, que são os povos primitivos. Mas eu não estava convencido do contrário. E encontrava na época um bom suporte daqueles que se dedicavam às artes plásticas. Porque não era difícil perceber a influência que a arte africana teve sobre a arte europeia no fim do século XIX, início do século XX. Quando eu vim para o Itamaraty, em 1955, eu descobri que aqui na biblioteca tinha todos aqueles livros dos navegadores europeus, sobretudo portugueses e italianos, no século XV e XVI. Estava tudo aqui, era tudo Barão do Rio Branco. Comecei a ler e foram livros fundamentais na minha formação, porque eu fiquei com uma certa base da leitura desses primeiros viajantes, das impressões mais antigas sobre a África que os europeus tinham tido. Cheia de preconceito. Realmente havia muito preconceito. Havia muita visão equivocada. Fui descobrindo que, afinal, havia ali civilizações muito importantes, culturas muito bem estruturadas, organizações políticas
às vezes muito complexas até. E pude, afinal, compreender o que Camões no Lusíadas descreve tão bem. Que a África não era tomada apenas por cubatas e por aldeias de pau a pique. Então, abriu-se para mim um mundo muito especial. E um mundo que me fascinou pelo que nele havia de aventura e descoberta. Quer dizer, eu entrar num terreno em que praticamente eu não tinha numerosos condutores. Eu tinha condutores do passado e muito poucos condutores do presente. E logo em seguida, fui designado para a Embaixada do Brasil em Lisboa. E o embaixador Negrão de Lima, que era o meu chefe, descobrindo o gosto que eu tinha pelos assuntos africanos, me encarregou de acompanhar os assuntos africanos pela embaixada. Para minha perplexidade, as livrarias estavam com muitos livros sobre a África, porque era o fim de uma grande década e o começo de uma década ainda melhor para os estudos africanos, em que autores franceses, ingleses, norte-americanos, italianos, alemães escreviam largamente sobre a África. Na realidade, o estudo da história da África saía dos livros de antropologia e passava a ser examinado com o seu valor no tempo. Senti uma carência muito grande de uma bibliografia publicada no Brasil e em português. Não havia livros que abordassem a presença africana no Brasil ou nas Américas, senão do ponto de vista do escravismo. Então, para mim, o trabalho do professor Alberto da Costa Silva é efetivamente um trabalho exemplar pelo fato de ser um marco e ter aberto caminhos e ter se evidenciado assim como um divisor de águas, né? Os estudos africanos no Brasil se dividem em antes e depois da obra do professor Alberto da Costa Silva. Esta sala aqui é muito importante para mim, porque eu fiz aqui o meu exame para ingressar na carreira diplomática. Não, os diplomatas eram chamados de cisnes por causa dos cisnes do Lago do Itamaraty. Era a maneira de dizer que nós éramos aristocratas em relação ao resto do serviço público, que eram os patos. A vida diplomática, às vezes, oferece oportunidades de vivermos aventuras. É como a história da África. Eu me dediquei à história da África mesmo para satisfazer o espírito aventureiro que eu tinha. E o mesmo se passa com a diplomacia. Fui ser diplomata e deu certo. Eu acho que eu fiz uma boa carreira e, sobretudo, eu acho que o Itamaraty foi muito generoso comigo. Me deu muitas oportunidades de fazer o que eu queria fazer. Como é que eu teria ido à África, ter viajado por tantos países da África, se não fosse o Itamaraty? Eu fui à África porque o Itamaraty me mandou e descobriu de repente que eu gostava de ir para a África. Ele era uma pessoa, vamos dizer, centrada, um diplomata muito centrado na África, enquanto no Itamaraty existe o que se chama o circuito Elizabeth Arden, Milão, Roma, Paris, New York, entende? Onde, vamos dizer assim, o establishment do Itamaraty circula, gravita, se identifica e se projeta. Ele sempre pensou em África. Ele foi um embaixador que podia escolher o posto que quisesse, ele escolheu servir nesses continentes para entender esse lado brasileiro, para entender o quanto de África nós carregamos entre nós. Eu estava lá em sossego com os meus livrinhos, quando uma tarde o embaixador Negrão de Lima entrou na minha sala e disse: Alberto, eu fui designado para representar o Brasil nas cerimônias da independência da Nigéria.
E gostaria que você, que tem tanto interesse pelos assuntos africanos, fosse comigo. E lá fomos para a Nigéria. E foi um deslumbramento, porque eu, de um momento para outro, mal desembarquei no avião, comecei a ver um mundo do qual eu tinha noção pelos livros. A primeira coisa que me causou impacto foi nas roupas. As roupas coloridas, as roupas esvoaçantes, as roupas bordadas. O país estava em festa, então estava todo mundo vestido com a melhor roupa que podia encontrar. O que contrastava muito com a nossa pobreza do nosso vestiário, terno cinza, gravata. Eu, de repente, me vi entrando numa tela do Renascimento. E me lembro que eu disse para o embaixador Negrão de Lima, em matéria de roupa, nós fomos vencidos de 10-0. Logo em seguida, no Itamaraty, descobriu que eu gostava de ir à África. E eu fui aí de Abeba, para a Comissão Econômica da África, ao Senegal, ao Togo, ao Dahomey, que é o antigo Dahomey, que hoje é Benin. Outra vez a Nigéria, os Camarões, a Angola, ao Gabão. Eu vi aquilo, revolvi aquilo tudo muitas vezes. Porque eles descobriram que eu era capaz de passear pelos corredores da ONU de mãos dadas com africanos. Os demais brasileiros ficaram achando estranho isso. Quando entre os africanos é normalíssimo, entre os africanos é normalíssimo que duas pessoas que se têm por amigas andem de mãos dadas. Mas, sobretudo, me mandavam muito para a África porque eu me interessava pelo assunto e tinha condições de produzir relatórios com conteúdo que não fosse puramente superficial. To welcome once again into Nigeria our dear brother Alberto. It is a shame that Vera, his beloved wife, the Brazilian government. Viva Brasileira! O meu boi morreu, que será de mim? Mando buscar outra maninha lá no Piauí. It is my land. Bring another one from land in Piauí. Well, I thank you very, very much. Minha mulher, quando eu era embaixador na Nigéria, começou a dar aulas de francês para uma senhora da sociedade nigeriana, mulher de um homem muito importante naquela época no país, e Verinha dar aulas de francês para ela. E quando foi um dia, eu cheguei em casa, a Verinha estava rindo e dizendo assim, você precisa saber o que aconteceu hoje. Quando eu terminei de dar aula para a Mina me disse, Verinha, agora que temos intimidade, eu queria lhe fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer a uma mulher ocidental. Como é que vocês aguentam ser uma mulher só para um homem? Os homens são muito chatos, os homens dão muito trabalho, é preciso dividir a tarefa. E a Verinha disse, eu nunca havia pensado nisso, mas ela tem muita razão. Você veja que eu quis contar essa história, mostrar como os critérios de julgamento são diferentes de uma cultura para outra. E nós precisamos ter compreensão para o critério de julgamento dos outros. Qual é a boa diplomacia que o Alberto sempre faz? Se você não é capaz de entender o argumento do outro, por que é que você acha que ele deve entender e levar a sério o seu próprio argumento? Com essa postura
de alma de diplomata, ele teve uma participação fundamental em várias decisões da política brasileira e até hoje é das pessoas dos diplomatas mais consultados, e o que é muito bonito. O Itamaraty também me deu essa oportunidade de ver a história. Não apenas de saber da história, mas de ver a história. De ter um encontro marcado com a história, ou com as histórias, em vários momentos. No fim de 1960, o imperador Haile Selassie, da Etiópia, veio ao Brasil em visita oficial. Durante a visita, houve um golpe de Estado na Etiópia. Tentaram tirá-lo do poder. E ele embarcou no Brasil às pressas, de volta à Etiópia, tendo isso antes declarado aos brasileiros que ia derrubar os revoltosos, ia vencer a rebelião sem derramar sangue, somente com a sua presença. E realmente foi isso que aconteceu. Ele chegou, acalmou os ânimos, vendeu os revoltados e mandou enforcá-los. Com isso ele não derramou sangue. Em janeiro de 61, portanto um mês após esses acontecimentos, eu fui à Etiópia para uma reunião da Comissão Econômica da África, para a África das Nações Unidas. E tive a oportunidade de estar com o imperador, que recebeu todos os delegados no seu palácio, tendo ao lado 2 leões presos por um atleta. Eu assisti ao 25 de abril, vi os tanques pararem no sinal vermelho. Eu fui para a Espanha, em 74. Então eu assisti a morte de Franco e assisti a mudança política da entrada em vigor da monarquia. De Madrid, eu fui para Roma. E as pessoas dizem, mas você só vai nos lugares quando há crise. E hoje o chefe da CIA estava convencido que eu era o chefe da Polícia Secreta Brasileira. Do jeito que estava, 25 de abril em Portugal. Em dezembro de 75, na Espanha. E ia para Roma, no auge das Brigadas Vermelhas, quando Aldo Moro foi sequestrado. Na Nigéria não aconteceu nada. Foi um período democrático, o Vermelho. Esse governo foi depois derrubado pelo golpe militar. Mas esse golpe militar foi depois que eu saí, de maneira que eu não tenho nenhuma culpa por ele. Se tornou alguém que entende profundamente de África. E contribuiu, primeiro, naquele período em que o Brasil teve uma política externa, entende, de apoio aos movimentos anticolonialistas, de apoio aos países que recém se libertavam. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. O Brasil sempre foi favorável à descolonização. Só houve um governo brasileiro que aceitou empregar no documento oficial com Portugal a expressão províncias do Tamanho. Foi o Castelo Branco. Já no governo Costa e Silva foi retirado. Eu conheço essa história toda muito bem, porque eu vivi essa história toda desde 60. Ele ainda não era uma figura, vamos dizer, do primeiro escalão do Itamaraty, mas já era uma pessoa ativa e contribuiu muito com isso. Mas o que eu quero dizer é que a posição anticolonial do Brasil era muito forte. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil estava vinculado afetivamente a Portugal. Uma vez, conversando com o presidente Juscelino Kubitschek, eu disse para ele, nós não podemos, presidente, continuar a votar com Portugal nas Nações Unidas. Nós vamos ficar mal com os países africanos. E disse, mas Roberto, o problema é que não há condições políticas no Brasil para se votar, não votar com Portugal, votar contra Portugal. Basta que nós podemos fazer nos abster. Votar contra Portugal é impensável. Eu disse, mas por que impensável? Por causa das ligações que nós temos, que as famílias brasileiras têm com Portugal. Aí eu disse, mas tem ligações também com a África, com Angola, por exemplo,
Eu disse, tem, mas eu duvido que você encontre mais de 10 brasileiros que sabem colocar Angola no mapa. Eu acho que ele é, digamos, um dos principais pensadores da África no Itamaraty e um dos principais pensadores da África no Brasil. Muita gente esquece que o Brasil foi o único país americano, latino-americano, convidado para todas as independências africanas. Você tem um período de grande expansão das relações, que é entre 59, 60 e 62. Depois você tem um período de esfriamento, não diria. Ficam mornas as relações com a África e vai tendo um período de grande interesse, entusiasmo, como foi o governo Jânio Quadros e como foi o governo Mendes. Mas a democratização ficou um pouco morno, porque as prioridades passaram a ser outras. Até o Lula. O Lula novamente dá um grande voo à política africana. Embora ele já tivesse se retirado do Itamaraty, já tivesse aposentado, ele contribuiu muito também numa retomada de uma relação intensa entre o Brasil e a África. Conversou várias vezes com o Lula, conversou várias vezes com o Celso Amorim, que era o ministro das Relações Exteriores, entende? Quer dizer, dando subsídio, ajudando a ser, sendo, na verdade, um grande agitador dessa causa, digamos assim, da intensificação das relações Brasil-África, que ganharam um impulso muito forte a partir de 2002. Cumprir este vaticínio, ser o que meu pai sonhou ser. E se pedir que me aceitasseis em vossa companhia, foi sobretudo porque ele teria pertencido a esta casa se não se tivesse exilado tão pronto de si mesmo. E eu me lembro, talvez ele não se recorde, que eu fui a primeira pessoa que disse: você tem que entrar na Academia Brasileira de Letras. Eu acho ele um poeta magnífico. Esse homem tem essa percepção poética da palavra, do verbo. O Roberto ele tem primeiro um português claro, erudito, mas claro. O poeta importante, o historiador que interpreta o Brasil de uma forma generosa, magnânima, porque ele incorpora com rara habilidade África ao Brasil. A história da África é importante para nós brasileiros porque ajuda a explicar-nos. Mas é importante também por seu valor próprio e porque nos faz melhor compreender o grande continente que fica em nossa fronteira leste e de onde proveio quase a metade dos nossos antepassados. Não pode continuar o seu estudo afastado dos nossos currículos como se fosse uma matéria exótica. Ainda que disto não tenhamos consciência, o Obá do Benim ou o Angola, Aquiloange, estão mais próximos de nós do que os antigos reis da França. A escravidão não foi uma instituição americana, ela foi uma instituição mundial. Todas as culturas e todas as civilizações tiveram escravos. Eu quero dizer que a escravidão é muito antiga e é de tal modo universal que todos nós somos descendentes de escravos. Agora, a escravidão na América tem um aspecto especial, é que primeiro ela foi de um volume inacreditável. 12 a 14 milhões de pessoas foram retiradas. Chegaram ao Brasil, aos Estados Unidos, à Jamaica, à Venezuela, a Cuba, no espaço de 300 anos. Os navios negreiros eram campos de concentração flutuantes. Mas ela tem uma característica que é uma que faz uma das suas perversidades. É que é pela primeira vez a
escravidão é racial. A partir do século XVII, escravo é sinônimo de negro. A África, na representação europeia e na brasileira, inclusive das classes médias, era um simples fornecedor de mão de obra escrava para o Brasil e para o resto do mundo. Ela foi marcada por critérios que faziam uma parte da humanidade não humana, faziam parte da humanidade como uma mercadoria em potencial. Pode imaginar como é doloroso ensinar a história da África para meninos e meninas de comunidades negras, tendo que focalizar sempre e manter o foco sempre na escravidão. As crianças se recusam a aprender. Isso faz um mal tremendo à autoestima das nossas crianças, dos nossos jovens. E esta foi uma das grandes perversidades da escravidão, porque ela tem uma herança terrível. E esta herança é a discriminação que os descendentes de escravizados sofrem por toda parte e por todos os lugares. Não só os sucessivos encontros armados geraram um número considerável de cativos, como entre estes, não poucos eram adversários políticos perigosos. Para afastá-los de vez, ou lhes davam morte, ou os vendiam aos europeus. Escravizar para fora da África tornou-se o mais eficaz dos desterros políticos. Caramba! O escravo não era uma besta de carga como os brancos faziam crer. Era um indivíduo portador de uma cultura, de uma língua, de uma história e das conexões necessárias para sobreviver em condições extremamente duras, como foram as condições da escravidão brasileira. E essa violência, e essa desumanidade da escravidão não deve ser esquecida, deve ser lembrada sempre. Mas nós devemos não esquecer algo muito importante, é que o escravo continuou gente, continuou homem, continuou um ser pensante, continuou dono de técnica, continuou a pensar, a trabalhar, a inventar. E ele trouxe da África para o Brasil muitas contribuições importantes. Por exemplo, foi o primeiro a fundir o ferro no Brasil. E há um aspecto que eu acho que é muito importante para contribuir decisivamente para a erosão do término do racismo em nosso país. É o reconhecimento da história do negro nesse país. Em geral, quando se fala em negro no Brasil, na história do negro, sempre temos somente os aspectos terríveis da escravidão, do trabalho forçado. E nós esquecemos de todos os aspectos positivos que a presença do negro trouxe para o país. O negro foi um grande mestre dos brasileiros na ocupação do território tropical, no desenvolvimento da mineração, da agricultura, da pecuária, para o qual ele trouxe seus conhecimentos próprios que ele tinha desenvolvido na área. Como era enorme o silêncio brasileiro sobre a participação da África na nossa vida, na nossa formação. E até mesmo no nosso dia a dia, né? Até mesmo na nossa cozinha, na nossa maneira de falar. A África não é a África da história em quadrinhos, onde quem manda é o Tarzan, é o homem branco que vem mostrar a sua superioridade. Né? Os heróis todos ambientados na África são sempre com essa perspectiva. O livro explicando a África aos filhos, né, dele, tem exatamente esse propósito de desconstruir essa estereotipação da superioridade europeia, branca, seja lá como for. E fica muito claro isso num capítulo em que ele fala das técnicas de trabalho
que os africanos trouxeram para o Brasil. Eu nunca em livro nenhum de história convencional, isso foi levantado. Nós não somos só colonizados pelos portugueses, nós somos colonizados pelos africanos também. O exemplo disso é o português que nós falamos. Por exemplo, quando você cochicha na realidade é um mundo. Quando você cochila, você dormita, você cochila em africano. Quando nós xingamos, meu Deus, nós xingamos todos os dias. A palavra não é portuguesa. A palavra é um verbo aportuguesado. Quando nós zangamos também em africano. Precisamos devolver ao negro brasileiro e ao descendente de africanos no Brasil orgulho pelas suas raízes. Bom, que eles saibam que tem uma origem de orgulhar-se, que tem uma origem de alta qualidade, que a África, na realidade, é uma das grandes criadoras do Brasil. Mas aqui, em nome de todo mundo, o movimento negro, que representa um segmento, a gente é muito grato a ele. Enquanto nós não dermos valor a essa história positiva do negro, não me escaparemos de achar que ele é descendente de um selvagem. Seríamos não só injustos e ingratos, mas também não merecedores de seu exílio, de sua humilhação e de seu sofrimento, se olvidássemos o papel enorme e decisivo do escravo na construção do Brasil. Se alguém merece ser herói nacional desse país, esse alguém é ele. Alberto da Costa Silva, ambassadeur d'histoire, poeta, Motema Malamu. Alberto da Costa Silva, ambassadeur d'histoire, poeta, Atonda Malamu, Atonda Boboto, Bolamu Elekai, Motema Malamu, Alberto da Costa Silva, ambassadeur d'histoire, poeta, Motema Malamu, Alberto da Costa Silva, ambassadeur d'histoire, poeta, Atonda Malamu, Atonda Boboto, Bola.